Oi pessoal, sou Miguel Chain, esse aqui é mais um vídeo para o Diário do Culturismo aí. Boa semana para vocês, muito obrigado para quem vem assistindo nossos vídeos aí. O vídeo do Felipe Moraes ficou muito legal, teve uma aceitação muito boa, muita gente gostou, muita gente elogiou. Então, muito obrigado a vocês, tive muitas sugestões de vídeos lá também. Então fiquem tranquilos que em breve a gente vai ter aí bem mais vídeos sobre brasileiros chegando aqui no canal. Mas o assunto de hoje é o Evan Centopani, mais especificamente a declaração que ele deu sobre uma eventual teórica competição entre Ronnie Coleman e Phil Heath. E sempre agradecendo vocês aí que curtem, comentam os vídeos. Muito obrigado pelos comentários, pelas curtidas. Se não é inscrito ainda, se inscreva, liga notificações, porque tem muita coisa boa chegando pra vocês aí. E o Generation Iron americano postou uma entrevista com o Evan. Na verdade, foram trechos da entrevista. Eles têm postado bastante material assim. Pequenos trechos, pequenos cortes de entrevistas que eles fazem com o Evan, com o Milo Sarchev. Conteúdo bem interessante, conteúdo bem legal aí. E vai sair mais coisa no canal com o tempo, fiquem tranquilos. O Evan Centopani ia competir esse ano, ele tá bem quase pronto. Ia competir no New York Pro, mas acabou sendo adiado. Ele vai competir aí nos próximos meses, também no New York Pro, caso isso se mantenha, caso eles não adiem de novo. Mas eu acho que vai ter, porque lá nos Estados Unidos tá abrindo já muita coisa, estão conseguindo voltar a academias. Teve competição da NPC já, então a maneira como foi feita lá permitiu que eles abrissem um pouco mais rápido aí. Espero que a gente consiga abrir as coisas com segurança mais rapidamente no Brasil, que a gente pare de ter que ficar, infelizmente, adiando eventos. Mas o assunto é o Evan, e aí ele tá pronto para competir, e o cara pergunta para ele o seguinte: você acha que naquela época que você começou a competir, que você tava ali meio no auge, que tava muito bem, 2012, 13, 14, era maior o nível de competição do que hoje? Aí o cara fala assim: você competia com o Dennis Wolf, tinha o Brent Warren, que estava ainda meio no auge dele. O que você acha disso? Olha só o que o Evan falou. It's so hard to say because, the era of guys with, who I competed with, it was easy for us to look back and say, man, look at the early 2000s or look at the 90s. And there was Flex Wheeler and Sean Ray and Kevin Levrone and Ronnie and, Nasser and all these guys. So I don't know if it's a little bit of nostalgia or a tendency to glorify the past. Because I don't want to be someone who just kind of craps on the current crop of guys, because I think they are very good. So I don't want to just say, yeah, when I was competing, the guys were better. I think that's wrong. I don't think, and I don't even think it's true. Do I think that, Ronnie Coleman was a more dominant Mr. Olympia than maybe, Phil Heath or Sean Roden or Brandon Curry? Yeah, but I mean that's a tough comparison. I mean, Ronnie's Ronnie, and I do think, in all fairness to Phil, I think Phil, in the event he had to compete against Ronnie, I think he would have fared a lot better than people think. I think Phil is a really tremendous bodybuilder. I don't think he's usually given the credit that he deserves. But I mean, Ronnie was a freak, so it's really tough to compare across, generations. It's tough. Tem realmente isso, né? Coisa de nostalgia, da gente querer realmente glorificar o passado. Tudo que era antigo era melhor pra gente. Para nossos pais também, antigamente era melhor. Eu que tenho 40 anos já, também lembro dos anos 90, falo, puta, aquilo era melhor. Tudo era futebol, bodybuilding, o basquete, parece que pra mim tudo era melhor, mas eu acho que nesse caso, além dessa nostalgia, dessa coisa da gente achar isso mesmo, era um pouquinho melhor realmente. A gente tinha ali um nível de atletas um pouco mais elevado, a gente tinha um número maior de atletas com uma qualidade mais elevada do que a gente tem hoje. Não é aquela história. O Evan falou: não quero ser o cara que caga na cabeça da galera aí de hoje, falar que eles são, porque eu não acho que seja verdade. Ele tá competindo hoje ainda, então para ele falar alguma coisa hoje, eu acho que é um pouco arriscado e não seria muito legal. Tanto que ele fala, por isso que ele fica meio político ali. Eu não quero, não acho que isso é verdade e tal, porque ele vai enfrentar esses caras, ele tá ali junto com eles. E se ele fala o seguinte: antigamente era melhor, hoje tá fraco, e lá não ganha, fica pior. Então tem um monte de coisa a ser considerada aí. Na história do Ronnie Coleman versus Phil Heath,
Ele vai falar um pouquinho mais sobre isso ainda, mas eu concordo. O Ronnie ele tinha uma estrutura maior, ele tinha um frame maior. Ele tinha ombros mais largos, talvez fosse um pouco mais alto, conseguia carregar muito mais músculo do que o Phil conseguiria carregar no frame dele sem perder as linhas. E o Vlad, que é o dono do Generation Iron, que está fazendo a entrevista aí, ele fala o seguinte, mas cara, o Coleman é interessante, porque ele teve vários tipos de físico, diversas variações ao longo dos anos. Ele teve físicos menores e mais secos, maiores, variou pra caramba. Realmente, aí depende do Coleman que você vai comparar, depende do Phil que você vai comparar, mas eu acho que os dois ali na melhor época deles, o Coleman em 2001 naquele Arnold Classic, ou em 99 no Olympia, e o Phil aí 2012, por aí, eu acho que daria um páreo duro e seria muito difícil de escolher um vencedor ali. Seria bem complexo mesmo, só colocando os caras lado a lado, mas eu ainda, pela estrutura, pelo frame, eu ainda colocaria o Ronnie com uma vantagem. Tem que levar em consideração, senão todo mundo vai falar. É claro que a gente leva, que são épocas diferentes, eras diferentes, com recursos diferentes, tecnologias diferentes, ergogênicos diferentes, dieta, suplementos, maquinário, tudo diferente. Mas a gente tem que considerar as vantagens que isso proporciona e também as desvantagens que isso proporciona em alguns sentidos. Então eu acho que isso meio que nessa variação que não é tão grande assim, quase 10 anos aí de diferença um para o outro, desses dois físicos, talvez a gente não tenha que considerar tanto assim uma diferença de eras. E o Evan vai falar agora a seguir, vai continuar na verdade falando um pouco sobre o que ele vê ali da comparação Ronnie Coleman versus Phil Heath e joga na mesa uma outra comparação entre dois Mr. Olympias, e essa comparação até foi feita no palco, eles estiveram juntos no palco, eu não sei se participavam de mesmos callouts na época, mas é uma comparação também que vale a pena ser estudada. Vamos ver. Yeah, I mean, guess if we're just talking about the overall stature, the size and condition that he brought, whereas, maybe Phil isn't as big of a bodybuilder as someone like Ronnie, but it's really hard to say. People debate, okay, what about Ronnie versus Dorian? And I think, unfortunately, we'll never have the opportunity to see them next to each other on stage. So I think it's really hard to judge, because a lot of people, even if you look at Dorian versus Ronnie, a lot of people say, okay, dude, yeah, I love Dorian, but Ronnie would beat him. But it might not be so clear cut. That might not be the case. So look, if there's one thing I've learned as a bodybuilder, anytime I've competed in a contest, I can't tell you how many times I've looked at, a bodybuilder standing over there and said, wow, that dude looks incredible. And then you get him in a lineup and somebody beats him. So it's really, really difficult. You could put photos side by side. You could do that all you want. But until you see two guys standing next to each other, you do not know. E é isso, né? Dorian versus Coleman, a gente teve esses caras competindo já, o Coleman não estava no auge dele, estava chegando ali. Era um combate que seria interessante ver os dois no auge também. Se a gente tivesse os dois ali na melhor das formas, no pico da forma deles ali, o Coleman talvez levasse uma vantagem por questão de volume. As coxas do Coleman também eram bem superiores, né? As coxas do Dorian Yates, mas ele vinha empedrado. Então, como o Evan fala, é muito difícil você comparar dois caras sem antes colocá-los ali lado a lado no palco, é muito complicado. A gente faz isso aí por curiosidade, por entretenimento, mas a gente sabe que no fundo é muito complexo falar alguma coisa nesse sentido. E muitas vezes, até quando você vê o cara lado a lado no palco, dois ali, você fala e olha, nossa, quem que vai ganhar isso aí? Você não consegue decidir de tão próximos que eles estão. E eu quero saber a opinião de vocês em relação a isso. Quem é melhor? Quem venceria num duelo aí hipotético? Os dois estando no auge da forma aí, Ronnie Coleman ou Phil Heath? E numa outra enquete aí, quem que vocês acham? Dorian ou Coleman? Responde para mim nos comentários. Se gostou, deixa um like, eu vou ficando por aqui. Até a próxima, pessoal. Valeu!